Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma semana concluída para a glória de Deus. Chegamos até aqui, então vamos aqui para a disciplina de História. Consequentemente, teremos Geografia e também vocês terão hoje atividades de ensino religioso, tá bom? Então vamos aqui para a página 270, onde nós vamos falar sobre a modernização das cidades. Ontem nós falamos sobre o crescimento, né, das cidades, as mudanças que ocorreram no passar dos anos, mais precisamente no final do século XIX. A gente viu imagens, vimos as diferenças. Então vamos aqui para a modernização das cidades, tá bom? Então, na página 270, vocês vão se deparar com esse texto, certo? Que fala um pouquinho sobre como começou essa modernização das cidades, tá? Então, crianças, quando se fala de modernização, são as mudanças, né, que ocorrem e principalmente de um século para outro, ocorrem muitas mudanças. A gente sabe que um século tem 100 anos, né? Então, do século XIX para o século XX, certo? São 100 anos, certo? Então, muitas mudanças acontecem em 100 anos, certo? Então, vamos ver aqui essas modernizações, o que foi que mudou durante esses 100 anos, tá? Então, vamos acompanhar aqui o texto. Na passagem do século XIX para o século XX, a instalação de serviços públicos em algumas cidades brasileiras alterou a paisagem e o cotidiano da população. Então, com a chegada da eletricidade, por exemplo, a iluminação pública, que antes era feita com lampiões a gás, passou a ser feita com lâmpadas elétricas. Além disso, muitos postes com fios da rede elétrica foram instalados nas ruas e algumas cidades passaram a ter bondes elétricos. O texto a seguir relata algumas dessas transformações. Então, crianças, as primeiras modernizações das cidades aqui no nosso país, aqui no Brasil, foi mais precisamente terminando o século XIX para o século XX, tá? E nós temos aqui um exemplo claro da iluminação pública, tá? Iluminação pública, ou seja, que está incluída, no caso, a chegada da eletricidade, tá? Em algumas cidades, certo? Então, com essa chegada da eletricidade, favoreceu para algumas cidades a instalação de serviços públicos, certo? Então, como o texto está enfatizando aqui para vocês, antigamente as ruas, as casas eram iluminadas por lampiões a gás, tá? Lampiões a gás. E começaram a ser mudadas por iluminação pública, lâmpadas elétricas, tá? E isso só pôde ser concluído devido à chegada da eletricidade. Então, qual outro exemplo que tem aqui? Além das lâmpadas elétricas, o que mais foi instalado? O que mais modernizou algumas cidades do nosso país? Algumas cidades passaram a ter bondes elétricos, tá? Gente, bondes elétricos é como se ele fosse um trem, tá? Só que ele é menor, porque o trem ele tem várias comportas, né? É como se fosse um trem, ele anda um pouquinho mais devagar, tá? E também anda em trilhos. Então, para esse bonde funcionar, era preciso que esse bonde ele seja elétrico, movido à eletricidade. Então, foi uma outra novidade que chegou em algumas cidades do nosso país. A chegada da eletricidade, tá?
que vinculou aqui a lâmpadas elétricas e bondes elétricos. Então, nós vamos ver aqui um texto bem interessante, no qual vocês vão entender bem melhor sobre essa modernização. Porque até então, crianças, não tinha bonde elétrico, não tinha lâmpadas elétricas, tá? Então, eram lampiões movidas a gás, velas também. Ok? Então, vamos ler aqui o texto. Ó, diversas transformações atingiram as cidades brasileiras. Olha aí, ó. Diversas transformações, tá? Então, se são diversas transformações, então foram muitas mudanças. No final do século XIX e início do século XX. Entre elas, a expansão da rede de serviços urbanos, expansão da rede nos grandes centros, por exemplo. Foram implantados serviços como luz elétrica, tá? Então, essas transformações, crianças, são oriundas da chegada da eletricidade, tá? Então, como chegou a eletricidade em algumas cidades, então favoreceu bastante as mesmas, né? Então, foram implantados o que nessas cidades? Luz elétrica, que não tinha, transporte público, tá? Que no caso são os bondes elétricos, água encanada, tá? Tudo era muito artesanal, em poços, em chafariz. Além do calçamento das ruas, da construção de pontes e parques. Então, as mudanças que ocorreram não foram somente a chegada da eletricidade, tá? Mas outras transformações vieram também. Transporte público, como falamos, água encanada, tá? O calçamento das ruas, construções de pontes e parques, ou seja, lazer para as pessoas, né? Ter lugares específicos que elas pudessem passear, levar suas famílias, ok? Muito bem. Então, vocês têm essa imagem aí, a cidade de Belém. Vocês sabem que Belém fica no Pará, bem aqui do lado do Maranhão, certo? Então, Brasil, Pará, Belém, Avenida 16 de Novembro, Parque Afonso Pena. A cidade de Belém passou por várias reformas de modernização no início do século XX. Na imagem, antiga Avenida 16 de Novembro em Belém, Pará, 1915. Tá? Então, essa cidade aqui, para ela estar do jeito que ela está hoje, eu falo hoje incluindo esse ano de 1915, né? Nesse ano de 1915, ela passou várias transformações. Com certeza, essa avenida ela não tinha pavimentação, né? Não tinha essas calçadas, não tinha bonde elétrico, não é verdade? Não tinha postos de luz, lâmpadas elétricas. Estou até aqui circulando para vocês os lugares específicos que ficam essas lâmpadas elétricas. Não tinha praticamente nada disso, gente, tá? Ainda era tudo assim improvisado, precário, tá? Não tinha saneamento básico, que na época o essencial é a água, o esgoto. Então começou a ter as primeiras modernizações, que no caso foi a chegada da eletricidade, tá? Lâmpadas elétricas, água encanada, não é isso? O que vimos mais? Transporte público que não tinha, as pessoas andavam a pé ou a cavalo, tá? Calçamento de ruas, construção de pontes, de parques, tá? Então, tudo que nós mencionamos aqui, provavelmente não tinha aqui nessa cidade, tá? Então, nesse período de final do século XIX para o século XX, houve essas transformações positivas para a cidade, né? As cidades ficam mais bonitas, ocorre também, gera também emprego, enfim. Muito bem.
Vocês têm aqui algumas atividades da página 271 e da página 272, tá? Eu só coloquei aqui para vocês só para explicar um pouquinho como que vocês vão responder, tá bom? Ajudar vocês aí para que vocês não tenham tanta dificuldade. Vocês estão vendo aqui um gráfico, tá? E a partir desse gráfico vocês vão responder algumas questões, A, B, C e D, ok? Então, todo gráfico, nós vimos até uma aula específica sobre gráfico, que todo gráfico ele tem o título, não é isso? Ele tem a fonte, que são as referências, tá certo? Ele tem legendas, ok? Muito bem. Então, qual é o título aqui desse gráfico? População urbana e rural do Brasil de 1950 a 2010, tá? Então, população aproximada em milhões de habitantes, essa parte aqui, ó, demonstrando os milhões, e aqui embaixo são os anos referentes às colunas, tá? O ano do censo. Ele tá mostrando aqui para vocês a quantidade de habitantes da população urbana e rural entre 1950 e 2010, tá? Aí vocês têm aí a letra A. O que está representado no gráfico? O que esse gráfico aqui está representando para vocês? De acordo com as interpretações que a gente viu aqui. A gente pode observar que de azul é a população urbana e de vermelho é a população rural. Então, o que está sendo representado aqui no gráfico? É a quantidade de números de pessoas que vivem aonde? Na zona urbana e na zona rural entre os anos de 1950 e 2010. Tá? Então, é uma representação do número, tá, de pessoas que vivem nesses dois espaços aí bem diferentes, né? Então, tem aqui a letra B, na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira. Repetindo, P, na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira. Aí vocês vão aqui embaixo procurar 1950, tá bem aqui, ó. Aí pela coluna, ok? Pela coluna, vocês vão observar qual foi o ano, tá, que a população urbana passou a ser maior que a população rural, tá bom? Letra C. A partir de qual década a população urbana passou a ser... Não, eu acabei de ler foi a B, né? A C, gente, eu acabei de ler foi a C. Eu não li a B, vou ler a B. Na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira? Ah, já falei, 1950. C. A partir de qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural no Brasil? A partir de qual década? Quando se fala década, está se falando os anos, né? Eu já sei que uma década são 10 anos. Tá? Então, aqui, se vocês forem observar bem, os anos aqui estão de 10 em 10 anos, ó. Anos 50, depois de 10 anos, 60, depois de 10 anos, 70, 80 e assim sucessivamente, tá? Então, vocês vão responder aí qual foi a década que a população urbana foi maior do que a população rural, tá? Então, tá bem fácil. A última, em 2010, quantos habitantes vivem na área rural e na área urbana? Então, todas as respostas estão relacionadas aos gráficos, tá bom? Aqui as colunas, certo? É só observar a coluna, tá? Vocês têm a legenda azul urbana e vermelho rural, tá? E em cima, vocês podem aqui se questionar, um detalhe importante, em cima das colunas são os números em milhões de habitantes,
tá? Vamos supor, aqui em 1950, o azul tem um número 19. Então, segundo aqui o gráfico, é a população aproximada em milhões de habitantes. Então, esse número 19 no azul é 19 milhões, ok? E assim sucessivamente. Vocês também têm essa segunda questão. Vocês vão aqui ler um relato do escritor Oswaldo de Andrade, tá? Vocês vão ler esse texto e tem aqui outras perguntas. De que cidade o autor se trata? Vocês vão ler e vão ver qual é a cidade. Achou a cidade, você vai sublinhar, tá bom? B, qual é a novidade anunciada? Tá? O que o texto está falando que foi, assim, de novidade para a cidade, que foi de novidade para as pessoas? Então, tá bem fácil, não tá difícil. C, o que iria desaparecer com a mudança anunciada? Ok. Gente, assim, quando acontece alguma mudança, principalmente em cidades, algo surge e algo desaparece. Quando eu falo assim que desaparece, quer dizer que as pessoas não vão procurar tanto aquilo que já foi muito tempo usado, tá? Por exemplo, carros de boi. Naquela época do século XVIII, XIX, era muito utilizado carros de boi. É como se fosse aquelas carroças mais puxadas por bois, tá? Chamados de carros de bois. Hoje você já não vê isso, tá? Você já não vê isso. Hoje já foi substituído pelos carros, né? Por vans, por tratores, enfim. Existem inúmeros transportes que podem fazer carregamentos, tá? Professora, não se utiliza mais carros de boi? Se utiliza, mas digamos que seja um pouco raro, né? Não é tão utilizado, mas ainda existem famílias que gostam na verdade, que a condição que tem é de utilizar carros de boi, carroças, jumentos, tá certo? Então, vamos aqui. Letra D. Como os moradores reagiram a essa transformação? Segundo o texto, como é que essas pessoas reagiram a essas novas mudanças, a essas modernizações? Como a paisagem foi alterada com a chegada da eletricidade? Como que ficou a paisagem dessa cidade? Tá bom? Então, não tá difícil, é só você ler atentamente o texto, tá bom? E, por fim, nós vamos dar aqui uma pincelada rápida no que foi o que estudei nesse capítulo, tá? Então, nós falamos sobre o desenvolvimento das vilas e das cidades brasileiras, como iniciou, né? Desde o início da colonização, como foi o surgimento das vilas, das cidades, né? Nós vimos aí significado de algumas cidades, por exemplo, como Minas Gerais, né? Minas Gerais se originou devido o descobrimento do ouro, que se tornou conhecida como a corrida do ouro. As pessoas foram para o interior do país, tá? Em busca do ouro e acabaram se mudando de vez para lá com as suas famílias, os trabalhadores, e a partir dali começaram também a crescer vilas e cidades, tá? O que vimos mais? As primeiras vilas e cidades fundadas no território brasileiro situavam-se no litoral, tá? Então, as primeiras vilas e cidades, elas foram construídas, elas foram desenvolvidas, fundadas no litoral brasileiro, tá? No litoral brasileiro, onde ocorriam as embarcações, tá? Então, depois de muitos anos que os portugueses começaram a explorar no interior do Brasil, tá bom? O que mais? No século XVIII, a mineração tornou-se uma das atividades importantes, uma das mais importantes atividades econômicas da colônia e impulsionou a fundação de muitas vilas e cidades na região de Minas. Já até enfatizei isso aqui, né? Chamada de Corrida do Ouro, tá? E isso fez com que muitas famílias se alojassem lá.
Ao longo dos anos, as cidades brasileiras adquiriram maior importância econômica e passaram a receber um número cada vez maior de pessoas. Tá? Então, estavam vindo muitas pessoas de fora, de outros países, né? E também pessoas que moravam no litoral brasileiro. Começaram a se mudar também para o interior do Brasil, do país, no caso Brasil. E devido, como o texto está falando, à importância econômica, que no caso era o ouro, as pessoas, né, se preocupavam em residir mesmo no lugar onde tinham as minas. E aqui no verdinho, diversos aspectos do modo de vida dos povos indígenas foram incorporados ao cotidiano dos colonos. Vários desses costumes estão presentes em nosso dia a dia. Nós vimos também nas últimas aulas, tá? Algumas coisas que nós herdamos dos indígenas, como comer beiju, como dormir em redes, como tomar bastante banho, tá? Alguns modos dos povos indígenas nós temos nos dias de hoje, que são influências dos indígenas, tá bom? Ok, o que nós temos aqui? Então, turminha, até a próxima. Ok, Deus abençoe vocês. Vamos aqui para a geografia agora, tá bom?